Se vó que me curar, eu te dou a minha manso. Foi assim que o empresrio Arthur Monteiro falou para o menino magrinho que encostou amor nas suas pernas mortas em plena avenida Soju, em São Paulo. O menino era Jossu, 7 anos RFO, que dormia numa caixa de papelo nos fundos da padaria da Dona Marlene. Cheirava a pó quente toda a madrugada. E ainda assim frio, fome, ciúncio. Naquele dia, a caminhonete adaptada de Arthur quebrou bem em frente à padaria. Benedito, o motorista, tentava resolver. Josu S. pediu uma moeda, mas viu dor nos olhos do homem. Tocou sua amor com cuidado do jeito que fazia com Ame nos últimos dias. Arthur sentiu um calor subindo pelo corpo e um formigamento no dedo do pé. 10 anos sem nada e, de repente, um movimento. Josu foi levado manso. Valria, a sobrinha interesseira, e Rodrigo, o enfermeiro bruto, odiaram o menino. Arthur prometeu: se eu voltar a andar, tudo seu. Os dias seguiram com mosdadas, ístrias simples e pequenos milagres. Até que armais sujas expulsaram Josu da casa joia plantada, documentos falsos, testemunhas compradas. Arthur acreditou. E perdeu o progresso. Perdeu a paz. Foi Lucia, funcionária antiga, quem achou os recibos. A verdade explodiu. Arrependido, Arthur encontrou Josu na rua, ajudando um bebado a levantar. Chorou. Pediu perdão. O menino abraou e Arthur ficou de pá. Passo. Outro passo. Depois disso veio a Adou, a queda de Valria e Rodrigo, e o centro Esperana Maria para acolher crianas como ele. Arthur dizia: no cureis as pernas, curei a alma, e Josu repetia: alio dame. Todos somos extraordinários quando ajudamos os outros. Naquela noite, a manso de Arthur Monteiro estava diferente. Pela primeira vez em anos, o ciúncio não parecia pesar. Era como se algo vivo, invisível, circulasse pelos corredores. Josu, o menino da rua, dormia num quarto limpo, com lenes brancos e uma janela enorme por onde entrava a luz da lua. Ele nunca tinha dormido numa cama de verdade. Antes de fechar os olhos, sussurrou baixinho: obrigado, Mi. Acho que hoje o mundo ficou um pouquinho menos frio. No quarto ao lado, Arthur encarava o teto sem conseguir dormir. Ainda sentia nas pernas o leve formigamento do dia anterior. E mais forte que isso, sentia algo que há muito tempo no o visitava Esperana. Ser possível, pensava. Depois de tanto tempo, ser que um toque de uma criana pode realmente mudar tudo. Mas junto com a Esperana, vinha o medo. O medo de acreditar e se decepcionar de novo. Na manhã seguinte, Arthur pediu para ver o menino. Josu entrou devagar, timido, os pés descalos e os olhos curiosos. Dormiu bem? Perguntou o empresrio. Dormi, sim, senhor. Sonhei com pó quente. Arthur sorriu. Havia esquecido como era rir de coisas simples. Os dias passaram, e uma rotina improvável se formou. Josu passava horas contando estrias da me, histrias sobre F, sobre partilhar o pouco, sobre sorrir mesmo quando tudo de. Arthur ouvia e a cada conversa sentia a alma se abrir um pouco mais. Suas pernas respondiam lentamente, mas o que mais mudava era por dentro. O coral dele voltava a sentir. Mas nem todos estavam felizes. Valria, a sobrinha, via-a transformar do tio com Dio disfarado. A cada movimento que Arthur conseguia fazer, ela via seu plano de Erana escorrendo pelos dedos. Esse moleque vai destruir tudo, sussurrou para Rodrigo, o enfermeiro. Deixa comigo. A gente dê um jeito, respondeu ele com um sorriso torto. Foi o comeu das sombras dentro daquela casa. Pequenas armadilhas começaram a aparecer. Um colar perdido, um rendio trocado, um boato espalhado entre os empregados. Tudo para manchar o nome do menino. Josu não entendia, percebia que os olhares haviam mudado. Onde antes via curiosidade, agora via desconfiança. Mesmo assim, ele não reclamava. Continuava ajudando, rezando baixinho, acreditando que a bondade sempre vence no fim.
E enquanto isso, Arthur lutava entre a Advida e a F. O corpo dele melhorava, mas a alma ainda era frágil. Ele não sabia que a maior prova ainda estava por vir, uma prova que mostraria se aquele milagre era real ou apenas mais uma chance que o destino dava a um homem que havia esquecido o que era acreditar. Na manhã seguinte, a casa inteira estava em silêncio. Arthur Monteiro tomava café na varanda quando Valria entrou, fingindo uma expresso preocupada. Tio sumiu o meu colar de diamantes, aquele que a mami me deixou. Arthur levantou os olhos sem entender. E o que isso tem a ver comigo? Nada, tio. Mas talvez com aquele menino, disse ela com a voz doce porém venenosa. Minutos depois, a manso virou um campo de busca. Criadas seguranas e o enfermeiro Rodrigo reviravam tudo. Quando abriram o colcho do quarto de Jossu, o colar estava ele bem escondido. O menino ficou paralisado. Eu não coloquei isso a senhor. Juro por Deus, dizia com ele grimas escorrendo. Mas Valria Jota encenava sua indigno. Eu sabia. Esse moleque um ladro. Eu te avisei, tio. Arthur olhou para o menino, o coral dividido entre a F e a Razô. O rosto sujo de choro, os olhos grandes cheios de medo, não pareciam de um ladro. Mas as provas estavam ali e a vida o ensinara a não confiar em ninguém. Chega, Jossu. Pode ir embora, disse com a voz embargada. Senhor, por favor, tentou o garoto, mas o motorista Benedito J. se aproximava triste para levá-lo. Naquela noite chovia forte em São Paulo. Jossu voltou a dormir na mesma caixa de papel diante do lado da padaria da Dona Marlene, que o abraou como a uma me. Eu não fiz nada, Dona Marlene. Eu os queria ajudar, ele soluava o menino. Eu sei, meu filho. A verdade sempre aparece mais cedo ou mais tarde, respondeu ela, enxugando o rosto do garoto. Enquanto isso, na manso Arthur tentava convencer a si mesmo de que tinha feito o certo. Mas o silêncio pesava mais do que nunca. Ele tentou mover as pernas e nada. O formigamento tinha sumido. O progresso dos últimos dias desaparecera. Foi quando percebeu talvez o que o curava não era o toque do menino, e sim o amor que vinha junto. Dias depois. Cia. Uma das empregadas mais antigas encontrou documentos escondidos no escritrio de Valria. Recibos de falsificar pagamentos a pessoas desconhecidas, transferências de dinheiro. O sangue dela gelou. Levou tudo a Benedito, que entendeu na hora, o plano era sujar o nome do menino. Arthur, ao ver as provas, sentiu o chu sumir sob seus pés. O arrependimento veio como uma onda. Sem pensar, mandou preparar o carro. Benedito, leve-me a tele, agora. Naquela noite, o homem que um dia havia perdido tudo foi até Terces do menino que, mesmo sem nada, ainda carregava toda a F do mundo. Era quase meia-noite quando o carro de Arthur Monteiro parou em frente à padaria da Dona Marlene. A rua estava deserta, o chão molhado pela chuva recente. Arthur olhava pela janela ansioso, com o coral acelerado. Ele costumava dormir aqui, disse Benedito, apontando para a velha caixa de papel vazia. Arthur sentiu o peito apertar. E se fosse tarde demais? Ali, exclamou Benedito de repente. A poucos metros sob a luz fraca de um poste, Jossu tentava ajudar um homem bado a se levantar. Era uma cena simples, mas poderosa, um garoto franzino encharcado, lutando para erguer um desconhecido que mal conseguia ficar em pé. Mesmo depois de tudo o que tinha vivido, o menino ainda ajudava. Arthur desceu da van com dificuldade. As mãos tremiam. Quando Jossu o viu, congelou. Jossu chamou o empresário com a voz embargada. Eu preciso falar com Voc. O menino deu um passo para trás, desconfiado. Eu não fiz nada de errado, senhor. Eu juro. Eu sei, meu filho. Arthur chorava. Eu sei que Voc é inocente. Eu fui cego. Acreditei nas pessoas erradas. Por favor, me perdoa. O silêncio tomou conta da rua. O bebado, apoiado num muro,
observava sem entender. Benedito limpava discretamente os olhos. Josu respirou fundo, depois se aproximou devagar. Minha me dizia que quando a gente com medo às vezes faz coisas ruins, mas ela também me dizia que todo mundo merece perdão se pedir de verdade. Arthur caiu em prantos. Eu te pedindo, Josu. De verdade. O menino colocou as mãos pequenas sobre as dele. Um calor suave percorreu o corpo de Arthur, subindo pelos braços e descendo até as pernas. O mesmo calor que ele havia sentido no dia em que o conheceu, mas agora parecia diferente. Era mais profundo, mais humano. Era perto. Eu também te perdoo, Senhor, disse Josu sorrindo. Mas promete uma coisa, qualquer coisa. Promete que nunca mais vai deixar a maldade dos outros te fazer duvidar da bondade do mundo. Arthur assentiu chorando. Tentou se levantar da cadeira de rodas e conseguiu. Um passo depois outro. Benedito boquiaberto segurava o choro. Ele te andando, meu Deus, ele te andando. Naquela noite, o homem que um dia havia perdido tudo, recuperou as pernas, mas a alma. Levou Josu de volta para casa, prometendo que nunca mais o deixaria sozinho. E foi o que fez. Poucos meses depois, Arthur adotou oficialmente o menino. Valria e Rodrigo foram presos por fraude e roubo, e a velha Manso de Muros Frios começou finalmente a se encher de vida, risadas e amor. Os meses seguintes mudaram tudo na vida de Arthur Monteiro e do pequeno Josu. A Manso, antes silenciosa e fria, ganhou o som das risadas do menino e o cheiro de pó fresco que Dona Marlene fazia todas as manhãs. Arthur caminhava com dificuldade, mas caminhava, e cada passo era uma vítrea compartilhada. Ele costumava dizer, sorrindo, "No foi o milagre que me curou, Josu. Foi Vox." O menino timido sempre respondia do seu jeito simples, "Foi seu amor, senhor. O amor faz essas coisas." Valria e Rodrigo estavam longe dali, enfrentando as consequências dos pérprios atos. Benedito, agora promovido a administrador das empresas, andava pela casa com um brilho no olhar. Ele, que sempre servira calado, agora fazia parte de uma família de verdade. Mas Arthur sentia que ainda faltava algo. Cada vez que via Josu olhando pela janela em silêncio, pensava em quantas outras crianças viviam a mesma dor que ele vivera. Meninos e meninas dormindo em caixas de papel com fome, frio e medo. Numa tarde, enquanto tomavam café, ele falou, "Sabe, Josu, eu fiquei rico construindo prédios, mas nunca construí nada que realmente mudasse o mundo." Josu o olhou curioso. "Então vamos construir juntos, Senhor. Um lugar para quem não tem casa." E assim nasceu a ideia do Centro Esperana Maria em homenagem, do menino. Um espal para acolher crianças de rua, dar comida, cama limpa, escola, carinho. Arthur usou o dinheiro que antes ficava parado em contas e transformou em vida. Josu participava de tudo. Escolheu as cores das paredes, pediu que cada quarto tivesse uma janela grande para ver o cu e um jardim para plantar flores. "Quando eu dormia na rua, eu sempre quis ver as estrelas", dizia ele. "Agora todo mundo vai poder ver." Meses depois, o centro foi inaugurado. Crianças de todos os cantos chegavam tímidas, desconfiadas, e encontravam ali o que Josu um dia encontrou, amor e acolhimento. Arthur discursou emocionado. "Um dia eu achei que precisava ser curado das pernas, mas Deus me mandou um menino para curar meu coral." As palmas encheram o pitiô. Josu o abraçou forte, e naquele instante os dois entenderam que a verdadeira riqueza não se media em dinheiro, mas em quantas vidas você conseguia tocar com bondade e fé. Naquele lugar, cada sorriso era um milagre, e cada criança que dormia em paz era a prova viva de que o amor transforma tudo. Os anos passaram e o Centro Esperana Maria cresceu muito mais do que Arthur Monteiro poderia imaginar. As paredes que antes abrigavam poucas crianças agora recebiam dezenas todos os meses.
O riso delas ecoava pelos corredores misturado ao cheiro de pó fresco que Dona Marlene J. a idosa ainda fazia questo de preparar todas as manhãs. Enquanto eu puder mexer uma colher de pau nenhum aqui vai passar fome, dizia ela sorrindo. Jossu, agora com 12 anos, não era mais o menino assustado da caixa de papelo. Tinha olhar firme, coral enorme e um jeito doce que encantava a todos. Era ele quem mais se aproximava das novas crianas contando sua estria e mostrando cada cantinho do lugar. Aqui a gente não precisa ter medo. Aqui todo mundo tem uma segunda chance, dizia com a sabedoria de quem conhecia bem a dor de não ter ninguém. Arthur, por sua vez, era outro homem. O empresrio frio e distante havia se transformado num pai amoroso e presente. Caminhava com firmeza, algo que os imidicos ainda não conseguiam explicar, mas que ele atribua a uma fora muito maior. Costumava repetir milagre no que acontece no corpo, o que muda dentro da gente. A relau entre os dois se tornara de pai e filho. Benedito Fiel, como sempre, ajudava a administrar os projetos sociais, e o antigo imprio imobilírio de Arthur agora servia a um novo propósito construir moradias populares e escolas em comunidades carentes. Quando Jossu perguntava por que Arthur sorria e respondia: porque agora eu sei o valor de um teto, meu filho, e sei o preu de viver sem amor. Mas o tempo também trouxe despedidas. Dona Marlene, cansada e serena, partiu uma madrugada enquanto dormia. Ao lado dela, Arthur e Jossu seguravam suas mãos. O pó dela alimentou mais que a fome, disse Arthur, chorando baixinho. Naquele dia, Jossu prometeu algo diante do caixo simples da amiga. Eu vou continuar o que ela comeu. Nenhum menino vai dormir com fome se eu puder ajudar. O centro ganhou mais uma ala com o nome Pavilho Dona Marlene, dedicada a ensinar panifical e culinria para adolescentes em situal de rua. Arthur olhava tudo aquilo com orgulho silencioso. Sabe, Jossu, disse ele emocionado, eu achava que era Vok quem precisava de mim, mas foi Vok quem me salvou. E Jossu sorriu com o mesmo brilho no olhar que tinha no dia em que o tocou pela primeira vez. Ninguém salva ninguém sozinho, Senhor. A gente se cura junto, sempre. O tempo seguiu seu curso e o Centro Esperana Maria se transformou em um SM-bolo de amor e renoval. As crianas que antes chegavam assustadas agora corriam pelos petios rindo, estudando, sonhando. Arthur Monteiro Joto era um homem idoso de cabelos brancos e olhar sereno, mas cada ruga no seu rosto parecia contar uma estria de superal. Jossu, agora com 15 anos, estava crescendo arrepiado demais. Estudava, ajudava no centro e às vezes acompanhava Arthur em palestras e visitas. Onde quer que fosse o menino, encantava a todos com a pureza das palavras. Não existe pessoa pequena quando o coral grande dizia sempre com aquele sorriso que parecia luz. Numa noite tranquila, os dois estavam na biblioteca da Manso. Arthur segurava uma pasta repleta de papéis. Jossu comeou ele com voz calma. Eu quero conversar com você sobre o futuro. O futuro do centro? Perguntou o garoto. O futuro de tudo? Respondeu o homem. Eu, Joto, vivi bastante. E quero garantir que, quando eu me for, tudo o que construo continue em boas mãos. Jossu abaixou a cabeça. Não gostava de falar sobre a morte. Não fala assim, senhor. O senhor ainda vai viver muito. Arthur sorriu. Todos vivemos o tempo que precisamos. O importante é o que fazemos com ele. Entregou-lhe o testamento. Todo o patrimônio às empresas e o Centro Esperana Maria passariam a ser de Jossu. Eu quero que você continue o que comeamos juntos. O dinheiro, as casas, nada disso importa se não tiver propósito.
A verdadeira herana, o amor que espalhamos. Jossu chorava em ciúncio. O Senhor me deu tudo menos uma coisa, a chance de retribuir. J retribuiu, meu filho. Vó que me ensinou o que viver de verdade. Os dias seguintes foram simples, cheios de rotina e carinho. Arthur participava das refeias com as crianas, ouvia suas ístrias e ria com elas. Parecia rejuvenescido mesmo sabendo que o tempo se aproximava do fim. Quando a morte finalmente chegou, foi serena. Arthur partiu dormindo com Jossu, segurando sua Mo, a mesma cena que um dia curou as duas almas. Suas últimas palavras ecoaram como um sussurro. Obrigado, meu filho, por ter me ensinado a andar de novo. Josu chorou, mas também sorriu. Sabia que aquela despedida não era o fim, era a continual de um milagre que jamais se apagaria. E naquele mesmo dia, diante das crianas reunidas no petil, ele prometeu: enquanto eu respirar, esse lugar vai continuar espalhando o que o Senhor me ensinou, que a verdadeira cura vem do amor. Os anos passaram, e Jossu Monteiro cumpriu cada promessa que fez ao homem que o tirou das ruas. O Centro Esperana. Maria cresceu, ganhou novas unidades em outras cidades e se tornou referência em acolhimento e educal. Jossu, agora adulto, usava o mesmo olhar doce da infância, mas havia algo novo nele, a serenidade de quem encontrou seu propósito. Muitos diziam que ele tinha herdado o dom de curar, mas Jossu sempre negava. Eu no curo, ninguém respondia sorrindo. O que cura o amor. Eu ajudo ele a encontrar o caminho. A manso de Arthur Monteiro também mudou. De casa de luxo isolada, virou um museu e centro educativo aberto ao público. Cada quimodo contava um pedal da Istria que uniu um milhão-rio amargurado e um menino de rua. Na sala principal estava a cadeira de rodas de Arthur. Ao lado, a caixa de papelo onde Jossu dormia quando o destino os cruzou. Juntas formavam o SM-bolo perfeito de duas vidas que haviam se curado mutuamente. Crianas de escolas públicas visitavam o local e ouviam a estria com os olhos marejados. Professores diziam que aquela visita valia mais do que 1000 lais sobre empatia. Em um dos corredores havia uma placa com a frase que se tornara lema do centro. Todos somos extraordinários quando ajudamos os outros. Jossu nunca se afastou do trabalho. Casou-se com uma professora do Perio Centro e teve 3 filhos que cresceram entre sorrisos e estrias sobre o Ave Arthur. Nos aniversários, ao invés de festas caras, a família preparava almoços comunitários com as crianas acolhidas. Foi assim que o papai aprendeu o valor da vida. Ele dizia aos filhos, partilhando o pouco que tinha. Com o tempo, o nome Centro Esperana Maria ultrapassou fronteiras. Outras instituições começaram a copiar o modelo de acolhimento que unia educal, amor e dignidade. Jossu, sempre humilde, recusava homenagens. Dizia que o verdadeiro prêmio era ver uma criança dormir em segurança. Quando completou 78 anos, Jossu partiu da mesma forma que Dona Marlene e Arthur em paz, cercado pela família e pelos meninos do centro que seguravam sua Mo. Suas últimas palavras foram simples, mas carregadas de significado. Tudo de bom que vivi comeou quando algum segurou a minha Mo. Hoje, o Centro Esperana Maria continua vivo, administrado pelos netos de Jossu. E todos que passam por ele aprendem a mesma lição deixada por ele e por Arthur. A verdadeira riqueza no o que a gente guarda, o que a gente compartilha. Décadas se passaram, mas a estria de Arthur Monteiro e Jossu nunca foi esquecida. Centro Esperana Maria, agora administrado pela terceira geral da família Monteiro, seguia firme em sua missão acolher, educar e transformar.
Crianas de todo o Brasil chegavam ali com os mesmos olhares perdidos que um dia Jossu teve, e Saam com sonhos renovados e corais cheios de F. A antiga Manso hoje. Museu Esperana recebia visitantes todos os dias. Estudantes famílias curiosos. Todos queriam ver de perto os SM-bolos daquela estria que tocara tantas vidas, a cadeira de rodas de Arthur e a caixa de papelo de Jossu lado a lado, em uma sala silenciosa e iluminada por uma clarabóia. Havia algo quase sagrado naquele espal. Muitos saam dali, em Élgrimas, outros saam, inspirados a fazer o bem. Logo na entrada, uma placa dizia: "Pensava que procurava uma cura para as minhas pernas, mas encontrei a cura para a minha alma." Arthur Monteiro. Essas palavras se tornaram o lema do museu e também o coral de uma nova geral de volúntrios. Jovens que nunca conheceram Arthur nem Jossu, mas sentiam que faziam parte da mesma corrente de amor que eles comearam. Rafael Monteiro, neto de Jossu, agora liderava o projeto. Um rapaz simples de fala calma e sorriso efsil, muito parecido com o Bizav. Em suas palestras ele sempre dizia a estria do meu Av no sobre milagre, sobre acreditar nas pessoas mesmo quando o mundo diz que não vale a pena. No jardim do museu, uma estua de bronze eternizava o momento que mudou tudo, um homem sentado em cadeira de rodas e um menino pequeno segurando sua mão. As pessoas costumavam parar diante dela e por alguns segundos se dar as mãos também. Era um gesto símbolico, mas cheio de significado, como se todos entendessem que, no fim, o que realmente nos salva a mão estendida de algum. O legado de Arthur e Josujat não pertencia apenas família. Pertencia ao povo as ruas escrianas que voltaram a acreditar no Amém. Professores usavam a estria em sala de aula, igrejas a citavam em sermes e pessoas comuns, inspiradas, comearam seus perprios projetos de solidariedade. Porque, como dizia o velho lema, gravado nas paredes do centro, a bondade, o único milagre que nunca se esgota. Quanto mais volte, mais ela cresce. E por isso que mesmo tantos anos depois, o toque de um menino de rua e o perdão de um homem ferido ainda continuam curando o mundo. Com o passar dos anos, o Centro Esperana Maria se tornou mais do que uma instituio, virou um SM-bolo vivo de F, empatia e amor. As gerais da família Monteiro continuaram o legado iniciado por Arthur e Jossu, e a estria deles passou a ser contada nas escolas, nas igrejas, nas praças e principalmente nos corais das pessoas que ainda acreditam no bem. A antiga Manso, hoje transformada em museu, recebia visitantes de todas as partes do Paz. Crianas, idosos, famílias inteiras vinham conhecer de perto o lugar onde um milagre comeou com algo do simples, um toque de bondade. Lado a lado, estavam a caixa de papelo onde Jossu dormia e a cadeira de rodas de Arthur e símbolos eternos de duas almas que se encontraram para se curar. No centro do jardim, uma placa dizia: "Quando um coral puro encontra uma alma disposta a mudar o impossível, acontece." Os netos e bisnetos de Jossu continuavam a misso com humildade, acolhendo novas vidas, espalhando a mensagem de que a verdadeira riqueza transformara a dor em amor. Pessoas que antes chegaram ali sem esperança, agora voltavam para ajudar outros, perpetuando o ciclo de bondade que comeou com aquele menino de rua e um homem descrente. A estria deles provava que no preciso muito para mudar o mundo às vezes basta enxergar o outro com o coral. E isso que faz dessa estria algo eterno, porque todos nós, em algum momento precisamos de algum que nos estenda amor,
que acredite na gente que nos lembre de que ainda vale a pena acreditar. O amor verdadeiro no est nas palavras, mas nas atitudes. E o perdão, o maior milagre que um ser humano pode oferecer. Quando você escolhe perdoar, VOC liberta o outro, mas principalmente liberta a si mesmo. E VOC acredita que o amor ainda pode mudar o mundo. Deixe aqui nos comentários o que essa estria te fez sentir. Curta o vídeo, compartilhe com algum que precise de esperança e se inscreva no canal para mais estrias que tocam o coral.